vamos então colocar no telão o tema desta noite, o recado de Deus para as famílias. E você vai receber aí como família bendita do Senhor. Você que também é filho, que é solteiro, Deus vai falar também ao seu coração. Só Deus nos ensina a ser pais. Só Deus. Mais ninguém. Não há escola, não há faculdade, não há família sequer que possa ensinar outras gerações como se é pai, como se é mãe. Só Deus. Pelo menos a forma correta de ser pai, a forma abençoadora de ser pai e abençoada, só Deus ensina. E ele diz, através do profeta Isaías, no capítulo 63, versículos 15 e 16: atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, ainda que Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Então vamos aprender com o nosso Pai, aquele que nos ouve, aquele que nos atende, aquele que nos ama com amor incondicional e eterno. Vamos aprender com Ele a respeito da nossa família, da paternidade. Vamos orar, vamos pedir que Ele fale aos nossos corações. Feche seus olhos, curve sua cabeça e fale com Ele. Senhor Jesus Cristo, Deus justo e verdadeiro, Pai de amor bondoso, Abba Pai, querido Pai, nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da Tua graça, porque quando nós nos achegamos, Senhor, ao Teu trono de graça, nós encontramos socorro, alívio, para momentos de tribulação, de angústia, de dor, de ansiedade, de medo, de conflitos, momentos críticos. E também, Jesus, quando tudo vai bem, nós encontramos em Ti, Senhor, a direção a seguir, como continuar a viver, Senhor, com estabilidade, com paz, com segurança, com tranquilidade, com sossego, com esperança de um amanhã, Senhor, sem surpresas negativas, Pai. Nesta noite, em que o Senhor nos reúne aqui como famílias benditas Tuas sobre esta terra, aqui há homens, mulheres, casais, pais, mães, avós, bisavós, aqui há netos, filhos, jovens, pessoas que vão se casar, que vão formar uma família. Jesus, todos nós precisamos, Senhor, aprender de Ti para vivermos a plenitude da bênção da família. Só Tu tens a patente da família, Tu és o Criador da família. Por isso hoje, Jesus, uma vez mais nós recorremos à fonte de toda a vida, Jesus Cristo, a Tua palavra, Senhor, para aprendermos a viver, a praticar os Teus ensinamentos, Pai. Ensina os pais, ainda que sejam velhinhos, Tu tens lições preciosas, Tu podes resgatar valores, Tu podes mudar relacionamentos, Tu podes transformar famílias inteiras, Senhor, pelo Teu poder infinito. Então ensina-nos, Pai, como desfrutar da bênção da família, especialmente aos pais hoje, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, toda a igreja diga amém e amém. Aleluia. Graças a Deus. Obrigada, pastora Silmara, irmão Ciro Tiago. Muito obrigada, Diácono. Meus irmãos amados, filhos na fé, irmãos em Cristo, boa semente sobre a terra,
árvores boas, que dão frutos bons, aqueles que são chamados de trigos do celeiro do Senhor, aqueles que são vasos de misericórdia preparados de antemão para manifestar a glória do Senhor, minha família querida, abençoados, eleitos de Deus. Nós vamos aproveitar este domingo, que no Brasil se festeja o Dia dos Pais, para nós trabalharmos com este tema, com uma mensagem de aconselhamento. E eu estou aqui hoje, como pastora, logicamente, como bispa, que sou, mas também como mulher, como mãe, como esposa e como conselheira espiritual. Eu quero começar a falar um pouco sobre virtudes e sobre atributos de um pai. E quando eu digo pai, por favor, inclua também mãe, porque existem mães que são verdadeiros pais. Existem famílias que se desenvolveram e que são bem-sucedidas e tem ali só a figura da mãe. Ou às vezes só tem a figura do pai, uma mãe que já está ausente, que saiu de casa ou que foi recolhida pelo Senhor. Então eu queria que hoje, pai e mãe, ficassem atentos a essas virtudes, a esses atributos que nós vamos tratar aqui. É importante nós tratarmos da questão da família, porque a igreja tem como um dos seus objetivos guardar e salvaguardar o bem maior desta terra, que é a família. A família é o nosso bem maior. E nós vamos mostrar 8 virtudes, 8 atributos, os quais eu chamo de atributos e virtudes de um grande pai, ou de uma grande mãe. Nós vamos ver isso sim, e tem um motivo muito específico. Porque há muita gente com o título de pai, mas que na realidade, na prática, só foi um instrumento para concepção, para que alguém viesse à vida. Não vive a paternidade. Então, quando nós estamos falando aqui de pai e de mãe, nós não estamos falando apenas de alguém que deu à luz, participou da concepção. Nós estamos falando daquela pessoa que verdadeiramente vive a paternidade. Então, primeira virtude. Um grande pai deve ser obediente a Deus. Em 1 de Pedro 1, 14 e 15 diz a palavra: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, um grande pai deve ser obediente a Deus, porque quando ele obedece a Deus, ele vai manifestar santidade em sua vida. Não tem como desobedecer a Deus e mostrar santidade. E este grande pai começa a mostrar que ele também tem um pai que é muito maior e que ele se submete a este pai, que ele obedece a este pai. Começamos aqui com um princípio básico na família, que é o princípio da hierarquia, da autoridade, da obediência, da submissão àqueles que estão acima de nós, colocados pelo próprio Deus. Segunda virtude, um grande pai deve sempre amar a sua esposa. Em Efésios 5, 25, o apóstolo Paulo diz: maridos, amai vossa mulher. Esse amor não é um amor de boca, de palavra. Não é um amor de, é lógico que eu amo se eu estou com ela. É lógico que eu amo se eu casei com ela. É lógico que eu amo se eu estou há 20 e tantos anos com ela. Não é este tipo de amor. Mas é o amor, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor para Deus é um amor com comprometimento, é um amor com compromisso, é um amor com responsabilidade, é um amor com cuidado, é um amor com respeito, é um amor com entrega total. É isto que o Senhor chama
de virtude de um grande pai. Ele deve sempre amar a sua esposa com este tipo de amor que Cristo também demonstrou pela igreja. Porque quando os filhos veem o pai amar a sua mãe, quando um filho vê um pai honrar a sua mãe, ele estará sempre pronto a honrar o seu pai. É muito importante que os pais deixem claro, por ações, por atos, por palavras, que amam as suas esposas. É muito importante que os pais demonstrem este amor diante dos seus filhos. Porque todo filho, ele se sente seguro quando ele vê um pai demonstrar esse amor por sua mãe. Este filho se sente feliz quando ele vê o seu pai amar a sua mãe, reconhecer as virtudes da sua mãe. Afinal, a mulher que Deus colocou ao lado de um homem de Deus merece toda a honra, toda a consideração e todo o reconhecimento. Os maridos devem falar isto com mais força. Vou dizer, a mulher que Deus colocou ao lado de um homem de Deus merece toda a honra, toda a consideração e todo o reconhecimento. Amém, bispo, eu recebo. Terceira virtude, um grande pai é sempre um bom exemplo. Diz em 2 aos Tessalonicenses 3:9, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Então, um grande pai é um exemplo dentro de casa, para que o seu exemplo seja imitado, para que o seu exemplo seja seguido. Meu amado irmão em Cristo, isto aqui é muito importante, porque muitos pais, às vezes dizem assim, eu não quero que o meu filho fume, mas depois estão lá fumando. Eu não quero que o meu filho beba, mas depois estão bebendo. Eu não quero que o meu filho experimente droga, mas estão experimentando droga. Ou então, muitas vezes dizem assim, eu não quero que o meu filho tenha uma vida promíscua, mas o filho sabe que ele tem um caso extraconjugal. O pai deve ser um exemplo para os seus filhos. Amém? Quarta virtude, um grande pai gasta tempo com os seus filhos. Salmos 103:13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, compadecimento e compaixão começam com um pai que se torna presente. Ninguém vai ter compaixão, ninguém vai se compadecer de alguém se não estiver presente, para saber do que o outro precisa, do que se está precisando, passando, sofrendo, necessitando. Então eu estou aqui, como eu já disse, como conselheira, para lhe dizer o seguinte, todo filho precisa de um tempo junto de seu pai e de sua mãe. Todo filho. Não existe filho que não precise. Se você investe um tempo na sua família, se você investe um tempo nos seus filhos, você está investindo no futuro dos seus filhos. Isto precisa começar lá na mais tenra idade. E não pode parar na idade escolar, nem depois no cursinho, nem na universidade. Isto deve prosseguir. Porque há pessoas, amados, que não têm esta noção de que é importante na vida dos seus filhos. Acham que trabalhar é mais importante, ganhar muito dinheiro é mais importante, sabe? Não deixar faltar nada em casa é mais importante. E às vezes nós vemos pessoas no gabinete pastoral, que estão ali com a sua família em crise, e dizem, mas eu nunca deixei faltar nada. E nós dizemos, faltou você. Não faltou comida, não faltou roupa, não faltou contas pagas, mas faltou você. E quantas vezes nós sabemos de pessoas que às vezes vivem com certa dificuldade, faltam algumas coisas, não tem tudo, mas a pessoa é presente na vida dos seus filhos. Você pode ver que no meio das dificuldades é que se moldam os caráteres. Nós temos falado sobre isso. E ali nascem filhos com grande caráter.
Porque eles veem que apesar das dificuldades, a presença daquele pai está ali. A presença daquela mãe está ali. Ele se compadece. Ele tem compaixão dos seus filhos. Eles acompanham, né, a vida dos seus filhos. Então, se você investe um tempo na sua família, nos seus filhos, você está investindo no futuro deles. O que um filho mais admira é um pai presente. A quantidade de tempo investido não é importante. O que é importante, o que dá significado à vida de um filho é a qualidade do tempo que se está junto. Você está compreendendo? Nós chegamos de viagem outro dia, de um desses seminários pelo Brasil, e nós viemos direto para a igreja. Estávamos em cima da hora, não tínhamos almoçado, e nós paramos aqui na Avenida Roberto Marinho, no McDonald's. Eu e o Bispo Rai, era um domingo à tarde, e nós paramos ali para comer alguma coisa. E do lado havia um destes pais de finais de semana, que pegam os seus filhos, você se lembra, com um garotinho, muito esperto. E o pai, então, marca o encontro no McDonald's com um amigo. Era o dia dele estar com aquele filho. E ele, então, se encontra com um amigo naquele horário. E ele foi lá e pediu um lanche para o filho. E nós acompanhamos toda essa cena, porque era na mesinha bem do nosso lado. Ele pediu o lanche que o menino não comia. O menino dizia para ele: papai, eu não gosto disso. Eu não como isso. E ele conversando com aquele amigo era tão importante. Tão importante. Ele conversava com aquele amigo e dizia: come, come. E o garotinho dizia: eu não gosto disso. Ele disse: gosta sim. E pelas tantas, aquele lanche rodando ali, ele disse: come. E ele pegava aquele pão e enfiava na boca do menino, e o menino mastigava com aquela carinha, olhando para ele. E com medo, ele cutucava assim o braço do pai, como que ele dizia: ei, ei. O pai fazia assim, um rapaz novo. E pelas tantas, o lanche ficou ali rodando. E ele diz: come a batata, que daqui a pouco eu tenho que levar embora. É por isso que eu estou falando, amados, que o importante não é o tempo que se passa com um filho, mas é a qualidade desse tempo que se passa com um filho. E eu fiquei ali pensando: o que será desse garotinho? Qual é a ideia que ele, quando crescer, terá de um pai? Um dia ele vai se casar, que pai ele será? Que marido será esse menino? Muitos, milhares, talvez milhões, pelo mundo todo, de filhos, estão nestas condições. Olha lá que tempo se tem gasto com os filhos e de que maneira esse tempo tem sido gasto. Há pessoas que não podem ficar muito tempo com seus filhos, nós sabemos, por questões profissionais, até questões de justiça, né, de sentenças. Mas o pai presente é aquele que gasta bem o tempo que passa com seus filhos. É aquele que é amigo dos seus filhos. É aquele que é disciplinador dos seus filhos. Que é companheiro dos seus filhos. Quinta virtude. Um grande pai treina e educa os seus filhos. Muitas vezes nós pensamos que a escola secular é suficiente para treinar ou para educar um filho. Mas isso não é verdade. Queria dizer para você, nunca fique encostado na escola, nem dependa somente da escola para educar os seus filhos. Não faça isso. A escola não educa, a escola não treina, a escola dá um tipo de cultura, um tipo de conhecimento que não é o que educa e nem o que treina um filho para a vida. Se eu dependesse somente da escola para educar e treinar os meus filhos, eu não os teria hoje como 3 pastores em cima deste altar, servindo a Deus do jeito que Deus quer. Por isso é que eu digo o seguinte: eduque o seu filho, eduque a sua filha na palavra de Deus, segundo o exemplo cristão. É assim que se treina filhos, é assim que se educa filhos.
Ensine os seus filhos, treine os seus filhos, até que eles aprendam a confiar na palavra de Deus. Ensine-os a praticar a palavra de Deus, a orar, a interceder. É muito importante que os filhos sejam treinados pelos seus pais. Treine o seu filho também para o trabalho. Isso é uma coisa que hoje pouco se vê. Pais treinando seus filhos para serem trabalhadores, para serem profissionais. Poucas são as mães que ensinam uma filha a cozinhar, a costurar. Isso é coisa fora de moda. A arrumar uma casa, a cuidar de uma casa, a cuidar de uma roupa, a ser uma esposa virtuosa. Poucas mães pensam nisso. Muita gente diz, depois ela se vira, depois ela aprende, depois ela contrata uma empregada. O quê? Empregada? Primeiro, que está em extinção. Segundo, que quem não sabe fazer, não sabe mandar. Quem não sabe executar, não tem autoridade para ensinar outro a executar. E terceiro, que ter esta condição para pagar alguém, para lhe auxiliar, está cada vez mais difícil. E não se pode contar com isso. Então, ninguém me ensinou a ser mãe. Ninguém ensinou o bispo Rai a ser pai. Ninguém lhe ensinou a ser pai ou a ser mãe. Ninguém nos ensinou a lidar com as questões da adolescência, da higiene pessoal, da sexualidade. Os pais sempre tiveram muita vergonha de tratar de certas questões consideradas tabus. Então é muito importante que os seus filhos saibam o quanto é importante aprender dos pais, perguntar aos pais, mas eles têm que ter esta liberdade, têm que ter este espaço, têm que ter este tempo. É muito importante também que os filhos saibam o quanto custa ganhar dinheiro. É bom que eles saibam que custa suor, que custa acordar cedo, às vezes de madrugada, passar noites sem dormir, batalhar muito. É importante. Hoje, a juventude não pensa nisso. Todo mundo está aí com notebook, com videogame, com celular, com iPad, com iPod, com iPhone, vendo televisão, e poucos são aqueles capacitados para trabalhar. Ou preparados para dar um duro na vida se precisarem, porque essas coisas não duram muitas vezes para sempre. Quantas pessoas quebraram, quantas famílias se esboroaram financeiramente, quantas crises bateram a porta e não tinham nenhum preparo as famílias para arregaçar as mangas e trabalhar. O que eu vou fazer agora? Por onde eu começo? O que eu faço? Eu não sei nada, eu não sei fazer nada, eu não fui preparado para isso. E muitas vezes entra a rebeldia, o choro. Aquela raiva, às vezes, de um pai e de uma mãe. Não sabem que isto acontece, pode acontecer. Perdeu tudo. Mas e agora? E eu? E as minhas coisas? Vai trabalhar. O pai não fala muitas vezes, fica poupando. Eu vejo aqui na igreja, às vezes tem pai que poupa. Não, eu não quero falar, eu não posso contar para as minhas filhas que eu estou passando por uma crise. Não pode, por quê? Por quê? Você está educando errado, está treinando errado. Sente com seus filhos. Quantas vezes eu vi o bispo Rai, eles eram pequenos, dizendo, este mês não vamos fazer estas coisas aqui. Ok? Nós vamos deixar para depois, nós vamos substituir isto por isso. Quantas vezes o meu marido chegou para mim e disse isso? Aconteceu assim, tem tal coisa, tem isto aqui, vamos pagar aquilo, olha, tem um rombo aqui, vamos cobrir, vamos apertar esse mês. Nunca houve. Porque está difícil. Mas não dá, filho, não dá. Mas tem gente que é incapaz de mostrar uma crise, uma dificuldade. Não estão criando filhos. Estão criando ídolos. Estão criando seres que não são humanos. Que não estão preparando para a vida. Então, novamente eu lhe digo, treine os seus filhos para trabalhar. Essa é uma regra de vida muito importante. Nós sabemos de casos de filhos que têm 30, 34, 35 anos, 38. Uma senhora outro dia levantou num culto e disse, faz um tempinho, meu filho tem 42 anos, ele não quer casar, porque não quer sair de casa.
Eu falei, ok, mas o que ele faz? Nada. Ele vive dos rendimentos do seu pai. Bom, isto é um vagabundo, com todo respeito aqui, desculpe a palavra, mas não quer nada. O que vai fazer? Está fazendo o que da vida? Ah, por que meu filho é assim? Eu falei, você acha que a culpa é dele? Seu filho é culpado de quê? Ele é vítima. Sexta virtude. Um grande pai ensina e mantém os filhos longe do mal. Provérbios 23, 24 diz: grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio, nele se alegrará. Ora, como é que um pai pode se alegrar, pode dizer que se alegra, que se regozija num justo, num filho justo, se ele não manteve os seus filhos protegidos, ensinando, olha filho, isto aqui não é bom, olha filho, maconha é errado, faz mal, destrói. Ah, não é nenhum barato não, ao contrário, sai caro, viu? A conta é alta. Um grande pai ensina o filho a não aceitar o lixo da sociedade, mostra os perigos do mundo, mostra a perversão do mundo. Um grande pai é aquele que tem valores sólidos, valores que protegem os filhos. É aquele que ensina o filho a escolher o melhor caminho. Saber ensinar isto é um tesouro precioso. Escolher o melhor caminho. Milhões de jovens hoje estão fazendo escolhas erradas, escolhas destrutivas, terríveis, porque não tiveram um grande pai que mostrasse o caminho, que advertisse do mal. E nós, como povo da graça de Deus, nós temos também este chamado, manter os nossos filhos alertas, mostrando a eles aquilo que é certo, aquilo que é errado. Amados, sem medo de falar em cada coisa, sabe? Sem tabu, sabe? Discutindo todos os assuntos dentro de casa, para que eles, ao chegarem à escola, ao chegarem à faculdade, eles optem pelo melhor. E que eles consigam discernir o que é bom e o que é mal. Amém? Sétima virtude. Um grande pai disciplina os seus filhos. Ora, para que se disciplina um filho? Disciplina-se um filho para se evitar a rebelião, a rebeldia. E como é que se disciplina um filho? Impondo limites. Veja o que diz Provérbios 6, 20 a 23. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço, e quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então a disciplina e os limites, eles devem ser colocados. É bíblico, é saudável. Todas as pessoas criadas sem limites, normalmente acabam na marginalidade ou acabam em caminhos escuros e escusos, mas com consequências bem difíceis e às vezes trágicas na vida. Então cabe à igreja ensinar isso à comunidade. Filho deve ter limites desde bebê, desde o berço, é que se ensina um filho. Se você não colocar limites enquanto seus filhos forem crianças, quando eles chegarem à maioridade, eles vão se rebelar, eles vão se desviar. Em Provérbios 4:1 diz: ouvi, filhos, a instrução do pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Então, o exemplo dentro de um lar, de um grande pai, tem que ser copiado. E o exemplo de um grande pai dentro de casa tende a ser copiado. É mais ou menos natural, né? Seja ele bom ou seja um mau exemplo. Então, se você der bons exemplos, bons frutos, advirão a vida dos seus filhos. Você recebe bons frutos? Amém. Oitava virtude diz: um grande pai oferece confiança à família. Hebreus 12:9 diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos.
não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Então, que confiança é essa? Ou o que é essa confiança? Olha, é uma firme crença na honestidade, na integridade e na fidelidade de outra pessoa. Quando eu confio em alguém, eu acredito na honestidade daquela pessoa, eu acredito na integridade daquela pessoa, eu acredito na fidelidade daquela pessoa. E quando um pai passa a imagem de uma pessoa honesta, íntegra e fiel à sua família, à sua esposa, aos seus filhos, ele está oferecendo confiança à sua família. Por que isto aqui é essencial? Passar confiança à família. Porque o relacionamento, ele só é frutífero quando há confiança. Qualquer relacionamento tem que ter como base a confiança. É preciso confiarmos uns nos outros, para que os nossos relacionamentos, evoluam, para que os nossos relacionamentos se aperfeiçoem, se aprofundem. Se nós não confiarmos no nosso Pai, como é que nós vamos compartilhar com Ele os nossos sonhos? Se nós não confiarmos na nossa mãe, como é que nós vamos abrir o nosso coração com ela? Amado, é por meio da confiança que as pessoas dependem umas das outras. Olha, eu faço tudo para que a minha família confie em mim. Eu prezo pela honestidade, pela integridade, pela fidelidade, por falar sempre a verdade, porque é importante que eles confiem em mim. Eu sei que é com o Bispo Rai também. O Bispo Rai faz tudo para que toda a nossa família confie nele. Quando ele diz sim, é sim. Quando eu digo não, é não. E vice-versa. Somente a confiança permite que as pessoas tenham esse crescimento de amizades íntimas, sabe? Esse entranhamento de afetos. Isso tudo é na base da confiança. Então nós estamos agora tratando de um dos assuntos básicos nas relações interpessoais. Leve isso para outros tipos de relacionamentos. Interfamiliares, intercomerciais, mas também tem a ver com a relação entre ovelhas e pastores. Você certamente jamais será amigo de uma pessoa em quem você não confia. É ou não é verdade? Ninguém é amigo de fato, de uma pessoa em quem não confia. Porque a ausência de confiança é a desconfiança. Quando você desconfia de alguém, significa que a pessoa com quem você está se relacionando, ela não merece crédito. Ela alimenta suspeitas, não se revela, não se relaciona bem com outras pessoas. E isso começa com quem? Essa história de confiança começa com o casal. Começa lá no casamento. O casal precisa ter confiança mútua. E não deve haver desconfiança entre marido e mulher. Não pode haver desconfiança. Olha, amados, quando a mulher precisa pegar o telefone celular e ver as últimas 10 chamadas, é porque ela desconfia do marido. Quando o marido não tem a possibilidade de deixar a sua roupa em cima da cama, ou a sua carteira em cima da mesa, é porque ele está desconfiado da esposa. Quando o marido não tem a liberdade de abrir o seu coração com a sua esposa, é porque ele não confia nela. Ele desconfia dela. Quando a esposa ela não é capaz de confidenciar um negócio com seu marido, alguma coisa está muito errada. Alguma coisa está equivocada. A ausência de confiança faz com que se usem máscaras, táticas evasivas. E há pessoas nesta terra, amados, que são especialistas no uso de máscaras, de fingimento. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós devemos amar sem fingimento. E isto tem que começar entre o casal, passar para os filhos e ir ampliando em todas as relações interpessoais. Quando um filho desconfia da honestidade do seu pai, quando um marido não é 100% confiante na esposa, nem Deus. Deus está do céu olhando e dizendo, é necessário trabalhar essa área urgentemente. Não pode haver uma família bem-sucedida, uma família feliz, na base da desconfiança. E isto começando com o casal.
A confiança estabelece regras de convívio, de harmonia entre as pessoas. Um filho com desconfiança, ele se sente sozinho, ele se sente inseguro, incapaz de enfrentar as dificuldades da vida dele, se ele tiver desconfiança. E como ele desconfia do pai, ou como ele desconfia da mãe, ele busca colaboração na rua. E na rua ele não vai encontrar nada de bom. Ele vai encontrar desgraça. E é muitas vezes nesse momento que o inimigo coloca alguém para lhe dar o apoio, para lhe dar uma falsa segurança que ele não tem em casa. E ele passa a confiar em alguém que não é confiável, porque ele não consegue sentir confiança na sua própria família. A confiança é essencial para os relacionamentos com significado. Uma vez que você quebra a confiança, dificilmente você vai conseguir restaurá-la. Eu digo isso porque eu vejo, às vezes, entre irmãos em Cristo. Quando se quebra a confiança, é difícil, amados. Tem que ser um trabalho do Senhor, com tempo, com muito esmero. E cada pessoa tem que abrir muito o coração, subjugar muito a sua carne. Porque a quebra de confiança, para depois você restaurar isso daqui, é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. A confiança é como um cristal. Uma vez quebrada, é difícil de você colar. Sempre aparecem as imperfeições. Diga, confiança é essencial. Então, o maior tesouro da vida são as pessoas confiáveis. Se você tem alguém que você possa confiar, dê um glória a Deus aí. Diga glória a Deus. Tem alguém confiável à sua volta? Diga glória a Deus. Você pode confiar na sua esposa? Diga glória a Deus. Você pode confiar no seu marido? Diga glória a Deus. Você pode confiar nos seus pais? Diga glória a Deus. Você tem amigos confiáveis? Diga glória a Deus. Quando você consegue confiar num homem, quando você consegue confiar numa mulher, quando você consegue confiar no seu pai, na sua mãe ou no seu filho, você tem o maior tesouro da vida. E quais são os benefícios quando existe confiança entre pais, filhos, família, igreja, pastores, ovelhas? Quer saber o benefício da confiança? Olha só, primeiro, as pessoas são capazes de confidenciar segredos umas às outras. Isto tem que começar dentro da família. Os segredos têm que ser na família, em primeiro lugar. A pior coisa que existe é alguém dentro de uma comunidade passar por uma fraqueza, ter um problema existencial, e esse problema chegar aos ouvidos de um pregador, e esse pregador revelar isto à igreja. Isso é uma falta de ética terrível. Eu pertencia a uma igreja no passado, legalista, em que, se você não queria ser exposto do altar, não contasse o seu segredo para o pastor. Porque no primeiro sermão ele iria contar para toda a igreja. Então a confiança é preciosa, é valorosa. Quando nós sentimos confiança, nós somos capazes de contar e de confidenciar segredos uns aos outros. Sabe qual é o segundo benefício da confiança? Põe no telão para mim. Não há máscaras. O apóstolo Paulo dizia, eu sou o que sou pela graça de Deus. Não há necessidade de máscara, não há necessidade de ocultar, de esconder, de guardar. A vida é transparente, as ações são transparentes. Terceiro benefício da confiança, trocam-se experiências que dão força. A confiança é uma conquista. E eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. O meio evangélico, hoje, é o meio mais perturbado que existe pelas questões da desconfiança. Onde você encontra os maiores climas de tensão, de desconfiança e de guerra, é dentro do meio protestante hoje, infelizmente. Ninguém confia em ninguém, todo mundo fala de todo mundo pelas costas. Graças a Deus que nós não fazemos parte do sistema. Eu louvo a Deus por isso. Nosso ministério tem um chamado, desenvolver a confiança absoluta, porque nós podemos confiar num Deus confiável, e Ele tem nos ensinado a desenvolver essa confiança entre o rebanho. Amém? Eu não permito, bispos, pastores, mas nós não permitimos em hipótese alguma qualquer sintoma de desconfiança no nosso ministério, de quem quer que seja.
nós repreendemos imediatamente. Quando chega aos nossos ouvidos, nós estamos desconfiando de quem? Qual é o sintoma? Pode vir que nós vamos conversar e acertar isso. E por sermos um centro de excelência, termos o padrão de excelência como, né, um alvo a ser sempre conquistado, esse grande centro de aspirações, a igreja Cristo Vive, o nosso altar, a graça de Deus ensina as pessoas a sonharem, ensina as pessoas a aspirarem, né? São aspirações espirituais, coisas que Deus mesmo coloca no coração para depois ensinar como realizar. Então deve haver essa relação de integridade, de confiança, sabe? Do altar com a igreja, da igreja com o altar. Isso é muito importante, a transparência, né? Essa confiabilidade que nós desenvolvemos. Quarto benefício da confiança: a vida se desenvolve melhor, e muito melhor, quando existe confiança entre a família, entre a igreja, entre os pastores, entre as ovelhas. Nossa, a vida anda, a vida se desenvolve. E por quê? Porque o coração humano, em qualquer idade, ele se abre somente para o coração que se abre em troca. A gente não se abre para alguém que não se abre para nós. A gente se abre para alguém que se abre para nós. Isso aqui é uma coisa, leva a outra. Então, isso é gostoso, a vida vai se desenvolvendo, né? Eu só posso abrir o meu coração para você, se você abrir o seu coração para mim. Só se abrem corações, emoções, sentimentos, quando há confiança mútua. Eu quero até falar com quem namora, né? Se um namoro é na base da desconfiança, não vai dar certo. Pode parar, pode pular fora desse relacionamento, porque não há confiança. Se um só quer abrir o coração, mas o outro esconde, o outro não abre o coração, isso não vem de Deus, isso não é um relacionamento perfeito. E me parece que essa área, ela deve ser a base de uma relação perfeita, dentro da família e dentro da igreja. A igreja Cristo Vive foi, está sendo e sempre será construída sobre a base da confiança, da crença, da integridade, da fidelidade. Nós prezamos por isso. A Bíblia ensina, e nós temos visto que Deus quer essa igreja, esta noiva dele, preparada, ataviada para um só esposo. Ele quer que a sua igreja esteja sempre sobre a rocha, para que haja confiança, para que haja integridade entre nós. No Salmo 44 diz isso: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Infelizmente, na maioria dos lugares hoje em dia, o que mais se ouve é fofoca uns dos outros. Quando uma pessoa erra, todo mundo pula em cima, fala, desnuda, leva adiante, faz fofoca, faz reuniãozinha para falar de um, para falar de outro. Isso macula a vida da igreja. Isso fere o coração de Deus, entristece o Espírito Santo, apaga o Espírito Santo na vida das pessoas. Quer dizer, cessam as manifestações do Espírito de Deus. Parece que há um prazer mórbido, sádico, cada vez que há uma notícia aí qualquer da igreja, um escândalo. Escreve-se em revista, vira manchete de primeira capa, vai para debate, se acusa, quando isso é totalmente oposto ao que a Bíblia ensina, né? Salmo 56:4 diz: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Em Deus nós colocamos a nossa confiança. Mas como colocamos a nossa confiança em Deus se nós não o vemos? E nós começamos por pôr a nossa confiança em Deus através dos irmãos da igreja, através das instituições que Deus levanta, da denominação, do corpo de Cristo. Nós começamos a ver Deus uns nos outros e confiamos uns nos outros. Amém? O Senhor diz no Salmo 78:7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. O Deus da Bíblia Sagrada é um Deus de confiança. Aprenda a passar confiança para a sua família e a ser confiável com este Deus da Bíblia Sagrada. Segundo aos Coríntios 3:4 diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Deus não muda. Aprenda você também a ser estável na sua casa, a não mudar. É muito triste quando um filho chega em casa e ele não sabe como ele vai encontrar o seu pai ou a sua mãe. Será que hoje, isso, o que vai dar? O que vai dar? Assim é às vezes na igreja. Você encontra alguns irmãos, você não sabe que dia que ele está. Esta não é uma pessoa confiável.
é uma pessoa desconfiável, não confiável, cheia de altos e baixos, desequilibrada. Precisa pedir ajuda de Deus nessa área. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu tenho orado a Deus, o bispo tem orado, os pastores têm orado, para que o nosso ministério seja um exemplo, amados, de confiabilidade, de decoro, de decência, de ética. Que a gente aprenda que existe uma ética, e que isto é importante, isto diante de Deus é valoroso. Amém? Temos que preservar os irmãos, temos que preservar as pessoas, a comunidade. Eu quero que esta igreja seja cada vez mais diligente. Eu quero ser também mais diligente no ouvir, tardia no falar, sábia no aconselhar, sabe? Com ética. É muito bom a gente ter líderes éticos, líderes confiáveis. Amém? Provérbios 16, 20. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Um difamador separa famílias inteiras. Você sabe que existem famílias hoje que não se falam, parte não fala com a outra. E quando chega Natal, quando chega essas festas aí, fica todo mundo desesperado, como é que vai fazer, e vai encontrar, e vai ser na casa de quem? Porque um difamador, basta um, para separar amigos, familiares, às vezes pais e filhos, às vezes irmãos. Se você confiar num desleal, no tempo da angústia, olha o que diz os Provérbios 25, 19. Como dente quebrado, e pé sem firmeza. Eu não sei quantos já quebraram o dente e o pé, eu já quebrei os dois. Assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Se você confiar no desleal no tempo da angústia, será uma dor como dente quebrado e pé sem firmeza. Por quê? Porque confiar numa pessoa desleal é entregar sua vida a Satanás. É muito difícil encontrar pessoas confiáveis, amados. É muito difícil, tem que procurar bastante. Eu tenho pedido a Deus que no nosso ministério a gente encontre pessoas extremamente confiáveis. Eu tenho encontrado aqui amigos, irmãos, amigos extremamente confiáveis. Provérbios 19, 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ora, a igreja é a pregadora e a propagadora da verdade. E as pessoas têm que confiar na igreja. Se a igreja é propagadora da verdade, então ela deve ser digna de confiança. Agora, se há propagação de mentiras, ela perde a confiança. Ninguém mais se sente confiante. Tiago 3, 5, 6, 9, 12, encerramos. Diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. A língua é fogo, mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Olha, amado, tome cuidado com o que sai da sua boca. Às vezes, dentro de uma casa, no seio da família, a pessoa é capaz de falar coisas que jamais ela teria coragem de falar para um estranho. Ou no ambiente de trabalho. Mas ali no seio familiar, ela se sente tão solta, tão à vontade, ela é tão amada, que às vezes ela se solta na carne, e às vezes ela fala coisas que ferem. E depois que falou, não volta mais. A palavra tem consequências. Nós temos uma boca santa. E nós precisamos cuidar da nossa boca para não jorrar ao mesmo tempo, ou uma hora água amarga, uma hora água doce. Nós temos que produzir só um tipo de água e dar na nossa vida só um tipo de fruto, frutos bons. E isso tem que ser treinado dentro da casa da gente. Porque eu conheço muita gente que no escritório, é um gentleman, em casa. Você sabe, né?
Tem muita gente que com os amigos da faculdade é uma pureza, é uma beldade. Mas em casa, com uma irmã, com um irmão, é uma grosseria. Por quê? Se a família é o bem maior. Se é da nossa família que saem verdadeiramente os atos mais importantes de Deus, começam ali, manifestados dentro da família. Não exponha a sua família. Eu vou encerrar com o texto de Gênesis 9, 20 em diante. É uma história que ilustra bem como é que deve se portar um marido, uma esposa, um pai, uma mãe e os filhos também. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, este era um filho da perdição. Vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. O que significa isso? A tendência do ser humano é acusar. Foi ele, foi ela, vem ver isto. O que estes filhos fizeram? Sem e Jafé, de costas, não olharam a nudez do pai, desviaram o rosto, tiraram a capa e eles, de costas, eles jogaram a capa sobre o pai que estava embriagado. E o que Noé disse, profetizando e que valeu? Vocês são benditos, vocês são abençoados. Não desnude ninguém, não exponha falhas das pessoas que mais amam você e que você também as ama. É muito triste quando um marido começa publicamente a dizer: ela é assim, vocês não viram como ela faz isso, mas ela é terrível. Isto é a atitude de cão. Nós não temos atitudes de cão, filho da perdição. A nossa atitude deve ser a atitude de Sem e de Jafé, que cobre o pecado, que cobre o erro, que cobre a falha, que cobre a falta. Maridos, cubram. Por mais que seja a falta da tua esposa, cubram as faltas das esposas. Esposas, não exponham maridos. Não contem para a vizinha, para aquela amiga íntima: vem aqui, você não sabe como é que ele é. Lá na igreja, que você não sabe quando ele está em casa, que ele chegou. Nunca faça isso, isso é atitude de cão. Filhos, não desnudem os vossos pais. Pais, não desnudem os vossos filhos. Cubram, perdoem, acalentem, aconselhem. Quem ama, cobre. Quem ama, perdoa. Quem ama, compartilha o amor. Quem ama, se entrega. Quem ama, é responsável. Quem ama, planta, sabendo que a colheita virá com a bênção de Deus. Quem ama, se doa totalmente àquilo que Deus ensina. Que você saia daqui hoje pensando, refletindo, repensando e tomando para si todos os conselhos que nos foram possíveis passar nesta hora. Que a sua família brilhe, que a sua família cresça, que a sua família seja modelo de uma família bem-sucedida, bem-aventurada, feliz. E ouça, amado, não há família perfeita, há família feliz. E a família feliz é aquela que aprende com o pai como é que nós devemos ser pais nesta terra.
ser filhos, porque ele também se fez filho e como filho obedeceu ao plano do Pai até o fim. Que as famílias aqui representadas recebam hoje os benefícios do conhecimento e daquilo que Cristo manifestou lá na cruz, consumando aquele sacrifício. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bispo Rai vem aqui, nós vamos orar agora pelos pais. Eu queria que ficassem em pé somente os pais presentes nesta hora, para nós podermos visualizá-los. Todos os pais que estão presentes. Eu sei que há pais aqui na internet. Louvado seja Deus pela sua preciosa vida. Amém, amém, amém. Agora eu vou pedir que, se a sua esposa está do seu lado, que também fique de pé. Nós vamos orar agora pelas famílias, esposas, maridos. E vamos pedir também que aqueles que são filhos desses pais também fiquem de pé e estão presentes. Vamos ver. Olha quantas famílias nós temos hoje aqui. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Que grande privilégio é ter o marido conosco na igreja, é ter a esposa conosco na igreja, é ter os filhos conosco na igreja, é ter os nossos pais conosco na igreja. E glória a Deus que eu posso ter esse privilégio, essa honra de ter os meus pais aqui também, meu marido e os meus filhos. Bispo Rai, você vai orar pelos homens da igreja. Grande a sua responsabilidade. Amém. Pais, graças a Deus. Casais, famílias. Vamos? Amém. Os demais podem ficar de pé também. Nós vamos abençoar todas as famílias da igreja. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, nesse momento em que mais uma vez nós nos dirigimos a Ti, Deus, agora para orar pelos pais, Jesus, pelas famílias aqui presentes, ó Deus, nesse lugar, aqueles que estão pela internet, ó Deus, nós falamos com um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que é bom, um Deus que é fiel, um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, Jesus, nós sabemos que as nossas orações, que as nossas petições serão ouvidas por Ti, Jesus. E nós queremos agora interceder, Jesus, pelos pais, ó Deus, por aqueles que receberam de Ti a missão, ó Pai, de serem o cabeça de suas casas, de suas famílias, ó Pai, de serem, ó Deus, aqueles que Tu colocas nas mãos, ó Pai, o dever, a missão de cuidar bem da sua família, da esposa, dos filhos, ó Pai, e de zelar para que os princípios bíblicos, ó Deus, para que os princípios da graça de Deus sejam seguidos, ó Pai. Ó Deus, que a Tua palavra seja o alicerce dessas famílias, ó Pai. Nós oramos por esses pais, ó Pai, oramos por sabedoria, ó Deus, que a sabedoria que Tu deste a eles, que se manifeste, ó Pai, em todos os momentos, em todos os instantes, em todas as situações, por mais difíceis que elas sejam, ó Pai. Nós sabemos que Tu és bom, Tu és fiel, Jesus, que Tu és Deus acima de tudo, acima de todos, e portanto ouvirá as nossas orações. A Tua palavra diz que muito pode a oração dos justos, ó Pai. Portanto, nós estamos aqui, ó Pai, nos dirigindo a Ti, pedindo, intercedendo, ó Pai, para que Tu manifeste na vida dos pais, Jesus, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, daqueles que estão ouvindo essa palavra, daqueles que nos acompanham à distância, Jesus. Ó Deus, que eles sejam galardoados, ó Pai, neste dia em que o mundo comemora o Dia dos Pais, ó Pai, que eles recebam de Ti o maior presente. Nós oramos em nome de Jesus e declaramos que assim será, para a glória de Deus. E aqueles que creem, digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tem um pai aí do seu lado, cumprimente, diga parabéns. Você é um homem de Deus, você é um pai segundo o coração de Deus. Se tem o seu marido, ele também representa essa figura de pai, de pastor, também lhe dê um beijo, um abraço.
E depois que você fez isso, você senta um instantinho, que as nossas crianças, adolescentes também, virão aqui prestar a você uma singela homenagem. Tenha um pouquinho de paciência, mas você vai se alegrar agora. E vai se emocionar também, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos chamar então, por favor, Gabi, venha também, Lucas. Vocês vão ficar em cima, vão vir aqui. Precisa deste meu microfone? Obrigado. Dissemos manso.
Aleluia. Bom, antes de nós encerrarmos, nós temos mais uma canção, amém? Por isso eu gostaria de chamar todas essas crianças bonitas para sentar aqui no altar junto comigo. Podem vir todos ordenadamente. Vai ser difícil. Vamos tirar um negocinho do microfone. Amém. Vou ficar na frente. Aleluia. Jesus. Eu vou ser engolido. Aleluia. Então eu gostaria de dizer, antes de nós cantarmos essa canção, que eu estou aqui representando todos os filhos, amém? Da igreja. E você vai cantar uma música? Eu vou cantar uma música pro papai. Ai, meu Deus. Não precisa mais dizer nada. Amém. E antes de nós cantarmos, eu e essas crianças maravilhosas, amém? As meninas, o Luquinhas ali atrás, eu gostaria de chamar o Bispo Rai aqui em cima. Fica aqui. Representando todos os pais, amém, da igreja. Eu queria dizer que essa palavra que Deus falou hoje através da bispa, eu assino embaixo, que eu tenho um grande exemplo. Vamos combinar que não vai chorar, então, porque senão vai ser difícil. Os dois. Nem a igreja, hein? Gostaria de agradecer também a vida da nossa diaconisa Patrícia, que nos mostrou essa canção. Em nome meu, da pastora Silmara, que ensaiou todas as crianças. E vamos lá, vamos ver o que sai, amém? Lembro quando eu era pequeno e com grande amor você disse assim: filho, a vida tem mais um sentido, porque Jesus Cristo deu você pra mim. Esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu o meu pedido, que agora venho agradecer a Deus por ser feliz assim e ter você pra mim. Nesse dia especial, esta canção para você. Eu venho te agradecer. Papai, eu amo você.
Aleluia. Antes de tudo, eu gostaria de pedir... Aleluia. Gostaria de pedir desculpa. Não dá. Desculpa pelas falhas, pelo tom. Mas é muita emoção. Amém? Bispo, fazer oração, bispo. Amém. Quero agradecer em nome dos pais, de todos os pais, né? Essa linda homenagem sincera, que certamente veio diretamente do trono da graça de Deus para coroar os nossos corações. Não é verdade? Você gostou da homenagem? Você que é pai? Amém. Graças a Deus. Então estenda a sua mão na direção do altar, a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Glória a Deus. Amém. Vamos terminar o culto, amado. Podemos cantar, pastora, podemos, as crianças, os pais se entendem, amém? O pai pode vir pegar a criança pode ficar aqui, hoje é dia de festa. Vamos fazer o Se Não For Pra Te Adorar? Uma agitadinha para eu me recompor, amém? Ui, vai direto do... Suas palmas com alegria. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício teu louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza é
Feliz Dia dos Pais a todos. E acabou. Visitantes, sala de oração. Tchau.